Pois bem, quanto ao tema do nosso painel, impactos da Covid-19 nas relações trabalhistas e de consumo, eu ouso dizer que não há dúvidas, que, ao menos juridicamente falando, que a área mais afetada pela Covid-19 foi a área trabalhista. Para o jurista trabalhista, seja advogado, seja juiz, procurador, não teve tédio, não teve monotonia nesse período de isolamento, de distanciamento social. Foi muito estudo, porque surgiram, enfim, medidas provisórias diversas, portarias, como nós vamos ir abordando mais adiante. Como é de conhecimento, em 30 de janeiro, a OMS declarou que a Covid era uma emergência de saúde pública internacional. E aí, em 11 de março, reconheceu a Covid como pandemia. No Brasil, as primeiras medidas de enfrentamento ao Covid foram previstas na Lei 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, com a permissão da adoção das medidas de isolamento e quarentena. E aí, em 20 de março de 2020, veio o Decreto 6 de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade. E com esse reconhecimento do estado de calamidade, houve a necessidade, né, na verdade, os estados e municípios começaram, para cumprimento das medidas da Organização Mundial de Saúde, a determinar o fechamento dos comércios, das indústrias, dos estabelecimentos de prestação de serviço, e esse fechamento culminou na necessidade da edição das medidas provisórias trabalhistas para que os empregados e os empregadores pudessem regulamentar qual seria a situação jurídica desse momento, com o comércio fechado, impossibilitados de trabalhar no local de funcionamento habitual. As principais medidas provisórias, embora sejam muitas, as principais que tratam das relações de trabalho como enfrentamento nesse período são a 927 e 936. A 927, ela trouxe as primeiras medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. E qual era o objetivo principal? A manutenção do emprego e da renda. Para tanto, ela estabeleceu algumas medidas. O teletrabalho, que eu até peço uma ressalva nesse sentido, porque o teletrabalho previsto nessa lei, ele gera uma certa confusão. Esse teletrabalho, eu prefiro caracterizar como um home office, digamos assim, porque ele não é o teletrabalho que veio da lei da reforma trabalhista. Ele traz peculiaridades. O da reforma trabalhista, ele considera a impossibilidade de controle de jornada, por exemplo, que não é o que nós vamos ter aqui. Então, veio o teletrabalho, possibilidade de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e o diferimento no pagamento da FGTS. Essa MP, ela trazia, no artigo 18, uma possibilidade de qualificação profissional que suspenderia o contrato de trabalho por 4 meses, não teria obrigatoriedade de nenhum tipo de bolsa, não teria a bolsa prevista para qualificação profissional, também não teria necessidade de um complemento, de uma compensação por parte do empregador. Enfim, no dia que saiu, os juristas, enfim, já ficaram de cabelo em pé porque não tinha a mínima condição. Enfim, com a reação popular, no outro dia veio a MP 928, revogando esse artigo 18. Então, já foi enfim, a primeira necessidade já teve que ser mudada, porque já se viu que não era adequada para tratar as relações de trabalho naquele momento. E a MP 936, ela trouxe medidas complementares. E agora essas, sim, um pouco mais adequadas à realidade que a gente poderia empregar nesse momento. Essa MP, ela fez a implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que aí ficou denominado como BEM. A gente chama, enfim, como se fosse um apelido, né, uma referência para o nome tão comprido, o nome de BEM. Esse BEM, ele prevê 3 medidas.
o pagamento desse benefício, pagamento pela União, que a União é a gestora, né, o Ministério da Economia, com verba da União, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, respeitando o salário hora e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso é, o bem é pago justamente nas hipóteses de redução e suspensão do contrato de trabalho nos termos do MP 936. Uma informação relevante: após a celebração desse acordo, o empregador ele tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia as formas, os dados a serem regulamentados, a serem informados, a forma de informação ao Ministério da Economia, tudo isso, embora a MP seja de 1º de abril, no dia 22 de abril que foi editada, que foi publicada a portaria 10.486 de 2020, aí sim contendo a regulamentação dessa previsão da MP 936. O empregador ele tem que fornecer com exatidão essas informações sob pena de ser responsabilizado, por exemplo, por uma diferença salarial, ainda tem a questão de, havendo informações incorretas, valores recebidos a mais, esse valor, essa diferença, ela pode ser cobrada como dívida ativa da União. Então, são informações relevantes que devem ser consideradas e tratadas por meio desse formulário. Outra coisa importante, que gera uma certa confusão, a base de cálculo, a forma de calcular esses valores que vão ser recebidos por meio desse benefício emergencial, utiliza a base de cálculo do seguro-desemprego. E aí, utilizando a base de cálculo do seguro-desemprego, quando se fala disso na grande mídia e tudo mais, entendem que recebendo, né, aceitando a suspensão ou a redução, estariam abrindo mão do seguro-desemprego após demissão. Não, não tem nada disso. É uma forma de cálculo, é a base de cálculo. Mas o direito ao seguro-desemprego, ele resta preservado em caso de demissão sem justa causa. E outra informação, o período de suspensão ou redução do contrato de trabalho, ele é considerado posteriormente, né, quando finalizar a vigência da redução ou da suspensão, como período de estabilidade. Então, pelo mesmo período que durou a suspensão ou a redução, o empregado ele não pode ser dispensado, tá certo? E se for dispensado, deve ser indenizado, recebendo 50% do que receberia até o final do contrato, tá certo? Outra questão interessante, vamos lá, para os percentuais recebidos por meio, em decorrência desse benefício. Falando assim, em suspensão, o empregado ele vai receber 100% do valor desse benefício, considerando a base do seguro-desemprego, se a empresa tiver uma receita bruta, veja, não é lucro, é receita bruta, inferior a 4.800.000. Então, a receita bruta sendo inferior a 4.800.000, o empregador vai receber 100% do governo, da União, dessa ajuda. Se a empresa recebe mais de 4.800.000, o governo paga 70% desse valor, com essa regra de proporcionalidade, e o empregador, ele paga 30% como ajuda compensatória. No período de suspensão, é ainda importante dizer que todos os benefícios do empregado são mantidos. Então, benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde, o Vale Transporte já entende-se que não, porque né, não estaria cumprindo o requisito da utilização do transporte público, mas os demais benefícios seriam mantidos. Na hipótese de redução da jornada de trabalho e dos salários, a gente tem que observar 3 hipóteses de 3 escalonamentos para essa redução, de 25%, de 50% e de 70%. Essa redução, ela pode ser entabulada por meio de acordo individual, e isso já foi, inclusive, objeto de uma DI, a 6363, que, por meio de uma medida cautelar, né, no primeiro momento, recebendo essa ação, que a rede
Rede Sustentabilidade entrou para discutir essa inconstitucionalidade. O ministro Lewandowski, num primeiro momento, ele concedeu a cautela, né, a medida cautelar, para falar que precisava de uma autorização do sindicato para dar validade a esse acordo. Por que isso? Porque a Constituição, ela veda que se fale de redução salarial e coloca a figura do sindicato, para que se possa ter essa negociação. E aqui, simplesmente coloca como previsão a possibilidade, por acordo individual, atacar, né, conseguir firmar esse acordo e passar a valer. Porém, o plenário do STF, no último dia 17, já alterou, digamos assim, esse entendimento, ela não endossou esse entendimento, e prevalecem os termos do MP 936, para que o acordo possa ser feito de forma individual, tendo algumas exceções que nós vamos já abordar. Vamos lá. A negociação, ela pode ser, para se falar primeiro, perdão, para quanto à redução, o percentual da redução, ele vai considerar, para o acordo padrão, como eu estava dizendo, 25, 50, 70. Mas no ajuste coletivo, que tem uma previsão diferenciada, por quanto que vai ter o acordo individual? Quando o empregado receber salário de até R$ 3.135, quando o empregado que receber salário de mais de R$ 12.202,12, ele tiver diploma de curso superior, e quando a redução de trabalho, da redução de jornada e de salário, foi inferior a 25%. Então, nessas hipóteses, o acordo pode ser individual, tá certo? Mas tem a necessidade de negociação coletiva quando o empregado recebe salário entre R$ 3.135,01 e R$ 12.202,11, o empregado que receba salário superior a R$ 3.135,01 não possua diploma de curso superior. Então, ele cria 2 parâmetros para que se possa pactuar individualmente ou de forma coletiva. E aí, esses critérios e esses valores, eu realmente tenho que socorrer aqui a minha cola, porque a gente ainda não consegue memorizar tudo isso. A redução e a suspensão do contrato de trabalho, elas podem ocorrer, por exemplo, com o mesmo empregador. O empregado, num primeiro momento, faz a suspensão, depois ele faz a redução, mas esse período entre a redução e a suspensão, ela não pode passar de 90 dias, tá certo? Então, até pode, né, por exemplo, a suspensão são só por 60 dias, por 2 meses, seriam 2 períodos de 30, mas a redução, ela pode ser até de 90 dias, mas se optar por um período menor e depois quiser reduzir, pode, desde que no limite de 90 dias. As questões de cálculo, para verificar o cálculo, na percepção, qual que vai ser o percentual a ser pago pelo governo e pelo empregador. Como que é o cálculo feito para essa redução? Vou tentar ser mais tranquila possível nesse aspecto. No ajuste coletivo, pode adotar qualquer percentual de redução do salário de jornada, contudo, ao adotar esses percentuais, vai ter um impacto no valor do benefício emergencial. Na percepção do benefício para reduções de salários inferiores, não há percepção, perdão, do benefício quando o empregado receber menos de 25%, tiver sua jornada reduzida em menos de 25%. Quer dizer, teve a jornada reduzida em 10%. Se tiver a jornada reduzida em 10%, não há que se falar em bem, não há que se falar em benefício emergencial, tá certo? Se a redução for de 25%, superior a 25%, mas inferior a 50%, o valor vai ser de 50% do valor do seguro-desemprego. Se for de 50% a 70%, aí vai ser de 50% do valor do seguro-desemprego. Se for
é superior a 70%, aí 70% do valor do seguro-desemprego. Tem as hipóteses, né? No caso do recolhimento previdenciário, eles não serão realizados pelo empregador, mas o empregado ele pode, como facultativo, fazer o recolhimento da complementação. E a garantia pela lei, né? Eu acho que, infelizmente, com a previsão, acho que a gente, no primeiro momento, imaginou que tudo isso acabaria um pouco antes. Eu acho que já tem prorrogado além da expectativa inicial, né? Mas as previsões da MP, essas garantias, a estabilidade, dura até a vigência da MP, que tem como parâmetro o estado de calamidade. Então, enquanto durar o estado de calamidade, nós estaremos atentos às normas previstas nessas MPs. Alguma pergunta, professora? Não, agora não, está dando eco, eu estou com duas telas para acompanhar ao mesmo tempo, deixa eu desligar uma aqui, porque senão vai continuar dando eco. Flávia, só que está escutando agora? Estou. Tá. Só que eu queria fazer um questionamento para que você possa esclarecer que está tendo maior confusão com relação à suspensão, né, e com relação aos contratos por prazo determinado, porque a lei ela foi omissa com relação a isso, tá? Eu queria saber o seu posicionamento com relação, porque eu concordo, ela estando omissa, né, poderia se aplicar a suspensão e a contagem como é que ficaria, tá? Essa é a minha pergunta. Eu acredito sim, que na ausência de impedimento, porque o que a lei, que as duas MPs tinham o objetivo de excluir, elas excluíram. Então, não vejo óbvio se há a modalidade. Agora, claro, durante esse período da suspensão, está dando eco. Durante o período, por exemplo, da suspensão, deixa eu abaixar um pouco aqui, ou da redução de jornada, retomado, enfim, após o período de calamidade, até, enfim, pelas regras gerais trazidas pela MP, pode-se, enfim, conceber que o restante do contrato por prazo determinado, que ele seja contado como a computação do restante do período por prazo determinado. Meu áudio que está dando, né? Eu estou tentando desligar aqui. Porque eu estou com duas telas. Não está. Eu já desliguei uma tela, mas mesmo agora, assim ainda continua. Mas está melhor. Está melhor? É porque eu estava olhando duas telas, uma para entrar, a outra para ler o chat, Entendi. Mas ouvi muito pouco o que você falou, mas depois, como está gravando, aí depois eu verifico novamente. Porque foi no sentido mesmo de que a lei ela não exclui, né? Nem, enfim, prazo determinado, contrato de experiência, ela não faz essa exclusão. E pelo momento mesmo, como até para o período, para o cálculo do benefício, não importa se houve apenas um mês de contribuição, claro, fala-se em 3 meses para a média, mas ainda que tenha havido uma contribuição ou 2 contribuições, já se fala da média, né? E aí, nesse período, realmente, né, de incertezas, considerando a suspensão do contrato, ou mesmo uma redução, seria muito razoável uma prorrogação natural do contrato de trabalho, neste momento de pandemia, retomando a contagem posteriormente. Claro, é uma visão um pouco mais protetiva, mas considerando realmente esse período de incertezas, e lembrando que, enfim, com as devidas indenizações, não há óbice nesse período, para não havendo redução nem suspensão, para haver a ruptura do contrato de trabalho. E aquilo que você havia mencionado com relação à medida depois, praticamente quase que mais de 15 dias,
que foram liberar lá o web empregador. Exatamente. Muita gente foi prejudicada com relação a isso. Muito, exato. Nós temos uma pergunta. Gente, alguém, meninas, leem, porque o meu está dando muito eco. Passa para a doutora Flávia. Eu acho que boa noite. A pergunta da Rita é se caso as atividades voltem antes dos primeiros 30 dias, o cálculo muda. Entendi. Não, no caso, na verdade, essas medidas, elas duram durante o período em que são previstas ou durante a vigência das MPs. Voltando tudo ao normal, vai ter a interrupção desse contrato, e aí, na verdade, o restante do período vai ter o cálculo pelos termos da MP. Mas retomando o contrato de trabalho, aí já é normal, sem redução e sem suspensão. Porque tendo a possibilidade de retomar a normalidade, aí não valerão nem as regras de suspensão, nem de redução do contrato de trabalho. Então, só vai ter a proporcionalidade, né, nessa forma de cálculo, durante o período efetivo da modalidade, da aplicação de uma dessas medidas, da medida provisória. Obrigada, Rita. Tem mais alguma coisa aqui? Não estou ouvindo. Eco. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem deixar também para o final, porque nós tínhamos já colocado que era para, né, no finalzinho. Doutora Flávia, a senhora quer fazer as considerações finais ou já posso passar para o doutor Marcelo? Não, pode passar para o doutor Marcelo, vou continuar acompanhando. Então, tá. Pessoal, para quem chegou um pouquinho mais tarde, a doutora Flávia é diretora da OAB, vice-presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, presidente da Comissão de Eventos Jurídicos da OAB Uberaba. E o doutor Marcelo Venturoso é graduado em Direito pela Universidade de Uberaba, especialista em Direito Tributário, mestre em Direito Público, advogado e presidente do PROCON. Então, vamos passar a palavra para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, tem a palavra. Professora Jussara, boa noite. Boa noite a todos. Doutora Flávia, me escutam bem, né? O áudio está bom. Sim. Ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Jussara, é uma honra o convite dela. Às vezes, de vez em quando, eu não consigo ainda não chamá-la de Tia Ju, normalmente eu ainda falo assim, porque é o costume da graduação, então me perdoe aí se eu falar dessa forma, Tia Ju, você sabe que é carinhoso. Então, não, a eterna Tia Ju. Então, só para pontuar, já seguindo um pouco o raciocínio do que a Flávia vinha falando, a doutora Flávia vinha falando, a gente foi pego, não sei se posso dizer de surpresa, mas fomos surpreendidos de qualquer forma por esse estado de pandemia. E algumas relações sociais, com certeza, foram mais influenciadas do que outras. As relações trabalhistas foram muito influenciadas, mas também as relações de consumo, porque no final das contas, todos nós somos consumidores, todos nós temos algum contrato vigente, todos nós, em algum momento aí, na verdade, aqui nesse momento, todos estão, também todos aqui que estão inseridos, provavelmente estão dentro de uma relação de consumo educacional, e todas essas situações, elas foram atingidas de uma forma bastante impactante, com a declaração da pandemia, e principalmente com relação às normas de distanciamento social que impuseram aí algumas medidas de suspensão de alguns contratos, não participação ou impossibilidade de participação de algumas pessoas no comércio, algumas questões nesse sentido. Então, a partir do momento em que houve essas normas, esses decretos estaduais, ou mesmo os municipais, principalmente, que determinaram as medidas de distanciamento social, houve aí uma profusão de denúncias, de demandas e dúvidas que chegaram, por exemplo, ao PROCON. Bom, num primeiro momento, já de cara, já na primeira semana de declaração da pandemia, mesmo antes de ser determinado efetivamente o distanciamento social, a gente já viu o impacto direto, que foi a procura muito grande por produtos essenciais no combate à pandemia, aí, o álcool gel e as máscaras. Mas o que isso tem a ver, o que isso influencia, o que isso impacta nas relações de consumo? A gente viu
em alguns momentos, filas enormes nas portas dos estabelecimentos e a pressão sobre o preço desses produtos. E alguns consumidores denunciando, afirmando aí a questão da abusividade do preço, a prática lá do artigo 39, no inciso 6º, se eu não me engano, do CDC, que fala exatamente da elevação do preço dos produtos sem que haja justa causa. Bom, avançou a pandemia e as dúvidas começaram a surgir. E como que fica o contrato do meu filho com a escola? Como que fica o contrato da escola na educação infantil? Como fica o contrato na educação básica, que é aquela que compreende ensino médio, ensino fundamental, além do infantil também, mas colocando aqui só o médio e o fundamental? Como que fica a questão da universidade, as vans escolares? Eu tinha uma festa programada, eu tinha uma viagem programada, eu tinha passagens aéreas que eu tinha comprado, como que fica? Então, tudo isso ainda é muito novidade. E assim como aconteceu com o direito trabalhista, nós tivemos também uma criação aí de algumas leis, de algumas medidas provisórias, ou mesmo de algumas recomendações dos órgãos de dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e que eu digo que, em alguns pontos, elas escorregaram feio. Aquela primeira medida provisória da trabalhista, que eu até não me lembro o número, Flávio, depois até se você quiser recordar, isso, é aquela que provocou aquela reação imediata, né, aquela reação imediata que importou até no recuo do governo federal sobre as medidas. A gente tem aí alguns exemplos hoje, por exemplo, no direito do consumidor. Então, eu vou citar rapidamente, para depois a gente adentrar com mais calma em cada uma delas, mas a gente tem, por exemplo, a medida provisória 925, que no intuito aí de regular a situação da aviação civil, que foi muito impactada pela pandemia, então, cancelamento de passagens, cancelamento de viagens, fechamento de fronteiras. Então, quem tinha passagem aérea já não sabia o que fazer, veio a medida provisória 925 para tentar regular isso, e dentro dessa medida provisória, que é bem curtinha, acabaram colocando lá um artigo relativo ao consumidor, o que o consumidor poderia fazer com relação à questão da remarcação ou devolução do dinheiro. Depois da medida 925, isso algum tempo depois, agora dia 8 de abril, veio uma medida provisória, a 948, que eu acho que tem ali um artigo, na verdade eu afirmo com todas as letras, que tem um artigo ali dentro, que é um completo absurdo jurídico, que é uma completa violação de toda e qualquer conquista, desde a Constituição de 88, que ela diz que as relações de consumo aí do turismo e do setor de eventos se configuram como caso fortuito ou força maior, excluindo a possibilidade de aplicação de penalidade e a possibilidade de fixação de danos morais, por exemplo, quando existe uma relação desse tipo. Então, a par dessas normas, foram surgindo notas técnicas dos órgãos, muitas vezes notas técnicas dissonantes. A gente sabe que existe uma independência, uma concorrência aí entre a defesa do consumidor no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Todas elas têm a sua competência bem delimitada, mas em muitos pontos a gente viu o governo federal seguindo por um ponto, o governo estadual seguindo por outro, e a gente sem saber o que fazer, né? E aqui ficando onde a bomba estoura efetivamente, aqui no município, onde os munícipes vão até o PROCON, pedir para o PROCON resolver o problema deles, a gente aqui na corda bamba, tentando equilibrar as relações. Então, de tudo o que a gente viu dentro desse panorama, eu vou trazer algumas observações, é muita coisa que tem para falar, então, obviamente, não dá para falar nesse espaço tão curto de tempo, mas eu acho que o que chama mais atenção nesse momento, eu acho que é a ressignificação dessas relações de direito do consumidor. Se foi necessário, nesse ponto, uma intervenção federal, aí, uma intervenção, vou dizer intervenção federal para não confundir com o Instituto Constitucional, mas se houve necessidade de uma intervenção estatal no direito do trabalho para regular essas relações, nesse momento o que a gente vem pregando aí, o que os PROCONs, o que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor vem pregando na verdade, uma resolução autônoma por parte dos fornecedores e dos consumidores, dizendo mais ou menos o seguinte: consumidores e fornecedores, usem o bom senso e entrem em um acordo. As relações agora, as relações contratuais, elas precisam necessariamente serem harmonizadas. Então, é preciso que crie-se uma solução que seja bom para os fornecedores
e que seja bom para os consumidores. E essa solução só será possível através do consenso, através da negociação. Porque se o Estado intervir, seja por meio do Poder Judiciário, seja por meio dos órgãos administrativos, a solução pode não ser tão boa assim, e a gente vem verificando isso. É uma situação excepcional, porque a gente tem que partir da premissa sempre, no direito do consumidor, de que o consumidor é vulnerável. Isso é inevitável. Assim como no direito do trabalho, a gente também parte do pressuposto, a gente parte do princípio de que dentro de uma relação trabalhista, onde o empregador detém os meios de produção, eu tenho um empregado que é vulnerável ou hipossuficiente, como no direito do trabalho, se eu não estou muito enganado, é o termo correto a ser utilizado, né? Então, as normas necessariamente vão proteger o trabalhador. As normas do direito do trabalho existem, obviamente, para proteger o trabalhador, porque senão não faria sentido a sua existência. O direito do trabalho serve exatamente, ao mesmo tempo que regula as relações de trabalho, ele acaba sendo um aparato protetivo ao vulnerável, ao hipossuficiente, a mesma coisa do direito do consumidor. O direito do consumidor existe para proteger o consumidor, para proteger aquele que é vulnerável na relação. E a gente tem visto algumas posições aí exatamente o contrário, como essa, por exemplo, da medida provisória 948. Então, o que acontece, só para contextualizar, nessa medida provisória 948? Ela diz respeito aos setores de evento e turismo. Na visão geral, são os setores mais afetados pela pandemia. São os setores que se recuperarão por último, depois que a gente sair dessa situação de pandemia. Porque, mesmo que haja a liberação, muitas pessoas já não vão mais querer ir num show e ficar no meio de uma aglomeração, as relações sociais vão mudar necessariamente. Então, esse setor de evento e turismo são os setores que vão demorar para se recuperar. Bom, e o que a medida provisória fez? A medida provisória fez o seguinte, ela disse assim, você que está aí com um show marcado, um espetáculo, um evento de turismo, ou você está com uma passagem, está com uma viagem marcada, ou você está com um show marcado. O que você pode fazer? Ela disse o seguinte, último caso é que você vai pedir o reembolso. Então, ela disse que, em primeiro lugar, o consumidor, o fornecedor poderá remarcar esse evento para que o consumidor frequente esse evento em uma data posterior. Caso não seja possível a remarcação, o fornecedor vai gerar um crédito ao consumidor. Caso não seja possível nenhuma das duas opções, o consumidor vai poder entrar num acordo com o fornecedor e eles vão poder se ajeitar. Se nada disso der certo, só se nada disso der certo, é que o consumidor vai poder pedir o reembolso. Bom, além disso, para poder pedir o reembolso e para poder exercer esses direitos aí, essa medida provisória, que é de 8 de abril, estabeleceu um prazo de 90 dias para o consumidor exercer essas opções. Ou seja, ela cria um prazo decadencial para que o consumidor possa exercer um direito seu. E se caso ele não exercer, o fornecedor poderá não devolver esse dinheiro ao consumidor? Se o consumidor, porventura, não exercer esse direito por desconhecimento, por falta de opção, se ele não exercer esse direito, o que vai acontecer? O fornecedor vai ficar simplesmente com o dinheiro do consumidor, não vai dar a opção de crédito, não vai reembolsar o valor? Como que isso será feito? Além disso, se o consumidor optar, em primeiro lugar, por cancelar, ele vai ter que pagar multa? E, em muitos casos, foi estabelecido, assim, em muitas posições a gente tem visto aí, principalmente no âmbito do governo federal, a gente tem visto a aplicação de multa na rescisão contratual do fornecedor, violando completamente, subvertendo completamente os institutos que a gente já conhece do caso fortuito e força maior, que vigora lá no direito civil há muito tempo. Então, para que o governo federal fazer isso, né? Então, além disso, essa medida provisória traz lá no artigo 5º, que aí eu já digo que isso vem sendo discutido de forma bastante vigorosa por parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é essa impossibilidade de ser fixado o dano moral, ou a própria fixação de penalidades nesses casos aí de evento e turismo. Então, imagina que você comprou uma passagem lá pela CVC, comprou um pacote de turismo e estava fora do Brasil nesse momento já da declaração de pandemia. Você já estava lá e não conseguiu voltar para casa, não conseguiu remarcar em razão desses fechamentos
de fronteira, e além disso, a companhia aérea e a própria CVC, usando o exemplo aqui da CVC só como exemplo mesmo, e a própria CVC, ela estabeleceu aqui que ela não deu nenhuma assistência material, simplesmente te deixou lá, remarcou sua passagem para 20 dias, você não tem como ficar num hotel, porque os hotéis provavelmente não te receberão, porque existe uma limitação de funcionamento, e você simplesmente vai ficar na rua. E aí? Nesse ponto, a medida provisória ela afasta a aplicação das penalidades e afasta a aplicação do dano moral, dizendo que o acontecimento aí é caso fortuito, é força maior, e por isso a empresa não precisa te indenizar. Bom, e além disso, ela diz que os órgãos de defesa do consumidor não vão poder aplicar penalidades a essas empresas. Então as empresas podem simplesmente praticar as infrações à defesa do consumidor sem que haja nenhuma aplicação de penalidade, porque a MP proíbe a aplicação de... Bom, a gente sabe que a MP vai passar, obviamente, pelo processo de conversão em lei, e muito provavelmente esse artigo 5º não vai ser convertido ou ele vai ser substancialmente modificado. Dois problemas. Primeiro, ele pode ser piorado, porque a gente tem visto uma tendência bastante grande aí de piora no momento da conversão das medidas provisórias, limitando ainda mais alguns direitos já estabelecidos para o consumidor. E pior, de qualquer jeito, pessoal, esse artigo já causou um estrago gigante na defesa do consumidor. Mesmo que ele não seja convertido em lei, mesmo que a medida provisória perca sua eficácia especificamente nesse artigo, ou totalmente, caso não seja votada no prazo, caso haja suspensão dos efeitos, já causou um efeito imediato, que é o efeito de cessar a disponibilidade de conciliação. Então, muitas empresas que, a princípio, estavam dispostas a negociar com seus consumidores, muitas empresas que estavam abrindo a negociação, dizendo aos seus consumidores, oferecendo soluções viáveis aos seus consumidores, a partir da edição dessa medida provisória, simplesmente ignoraram e disseram, não, a gente vai aplicar e a gente não vai mais negociar com o consumidor. Então, aquele consumidor que tinha sua passagem, aquele consumidor que tinha o seu show marcado, provavelmente vai encontrar ainda mais dificuldade no momento da realização. E, assim, já para finalizar, para a gente ir direto para as perguntas e para o debate, que eu acho que é o mais interessante, eu digo assim, no compasso do que a doutora Flávia já disse, a situação de pandemia existe, ela é uma realidade e ela causa, obviamente, uma situação de excepcionalidade no ordenamento jurídico. Então, existe uma situação de excepcionalidade diante dessa situação que ninguém nunca viveu. O ordenamento jurídico brasileiro ainda não passou por uma situação dessa. Eu acho que em escala global não houve, mesmo que já tenha havido aí situações de epidemias, mas foram pontuais em razão da ausência de globalização como a gente conhece hoje. Mas o que eu venho insistindo, e eu acho que isso vale não só para o direito do consumidor, mas para o direito do trabalho, para o direito tributário, onde também é a minha área de especialidade que eu lido bastante, que eu estudo bastante a respeito disso também, o que não pode haver é a utilização da situação de pandemia, a utilização dessa situação excepcional para justificar limitações de direitos fundamentais, de conquistas históricas tidas tanto pelos trabalhadores, quanto pelos consumidores e pelos contribuintes em geral. Então, essa situação de pandemia existe, mas ela não pode ser uma carta branca para que ela possa ser utilizada para violar e perpetrar qualquer tipo de atrocidade contra os direitos fundamentais, os direitos sociais, principalmente esses direitos de maior intervenção estatal, sob o argumento de que a gente vive uma situação excepcional e a gente precisa de leis excepcionais. Eu acho que nós, estudantes do direito, da graduação, da pós-graduação, quem já se formou, eu acho que o cuidado que exige-se de nós agora é exatamente esse, para que a gente não se descuide, para que essas normas não sejam criadas aí do dia para a noite, no apagar das luzes, criadas aquelas jabuticabas que a gente sabe que existe, e inserir uma norma onde uma norma de direito tributário, onde é uma norma de direito do consumidor. O Congresso brasileiro é mestre em fazer isso em alguns pontos, justificando aí violações sérias e graves a direitos fundamentais, como foi no caso da medida provisória 937, que há
no final das contas acabou aí houve um recuo do governo federal, ou essa situação que a gente verifica aqui no caso da medida provisória 948, que é um total absurdo, não só no que se refere ao direito do consumidor, mas também no que se refere ao direito civil em geral. O direito civil já regula o que é caso fortuito, já regula o que é força maior, deixa o direito civil regular isso, não precisa de lei nova para falar o que já existe. Obrigada, professor. Tá, professor Marcelo, já está difícil, viu? Meu microfone aqui está ruim. Doutor Marcelo, muito obrigada. Tá? Vou deixar agora a palavra para os alunos fazerem os questionamentos. Tá? Parece que já tem uma pergunta, dá para você ver aí no chat. Ó, doutor Marcelo, no caso de... Para eu não ter que ficar falando, que está dando eco. Tá, então tá. Essa pergunta no caso de onde viaja, um evento foi adquirido por meio de plataforma digital. Houver uma morosidade em realizar um atendimento ou mesmo a própria devolução através de crédito ou remarcação. Existe um prazo para que possa resolver amigavelmente entre as partes? Bom, Douglas, é o seguinte, a própria medida provisória 948, ela estabeleceu um prazo para essas devoluções. O problema é esse, além disso tudo que eu disse, o problema é esse. A medida provisória, ela fala que a devolução do dinheiro aí, principalmente a utilização dos créditos também, a devolução do dinheiro, ela só será feita nos 12 meses subsequentes ao fim da declaração do estado de calamidade. Então, o estado de calamidade que foi reconhecido aí através do decreto legislativo número 6 de 2020, ele não colocou um fim específico aí no estado de calamidade. Então, a devolução dessa quantia, a medida provisória beira o absurdo de falar que ela só vai ser realizada nos 12 meses subsequentes ao fim da pandemia, tá certo? Então, o prazo de negociação e de remarcação, entendo que tenha que ser nesse prazo de 90 dias contados do dia 8 de abril. Então, o consumidor aí tem 90 dias contado a partir do dia 8 de abril para entrar em contato com essas empresas, para que elas possam realizar aí ou a remarcação ou a disponibilização do crédito, e essa remarcação ou a disponibilização do crédito vai ser sem multa, tá? Não vai ter multa, não vai ter cobrança adicional, não vai ter nada nesse sentido, e essa utilização ela vai se dar nos 12 meses também, depois do encerramento do estado de calamidade. Então, em primeiro lugar, tem que esperar acabar esse estado de calamidade, segundo diz a medida provisória, para que esse crédito possa ser utilizado nos 12 meses subsequentes. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Karina? Estou evitando de falar porque está dando eco. As meninas parece que também estão com problema no microfone, minhas coordenadoras aí. Todos estão me ouvindo? Sim. Lê no meu lugar, por favor. Ok, a Bianca, ela tem uma pergunta. Doutor Marcelo, comprei passagens para viajar agora em julho, mas pela pandemia, creio que não vou conseguir ir. No caso, eu teria que tentar remarcar, ao invés de tentar cancelar, tendo em vista essa questão do reembolso? Bom, no caso, se for única e exclusivamente passagens aéreas, a gente vai ter a aplicação da medida provisória 925. A medida provisória 925 ela é um pouco diferente. A medida provisória 925 ela estabelece o prazo de reembolso. Tá? Então, ela fala em reembolso. Então, pode ser pedido o reembolso diretamente. Tá? Caso seja apenas compra de passagens aéreas. Se for pacote, aí já aplica a 948, que é a questão do crédito, da remarcação. Mas se for só passagem aérea, ela pode pedir o reembolso, sim. O prazo também de pagamento vai ser de 12 meses, tá certo? Mantida a assistência material aí. Não tem penalidade para remarcação, caso haja aí aceitação de crédito. Então, o que muitas companhias têm feito foi remarcar, e mesmo aquelas passagens promocionais, compradas passagens promocionais, elas têm dado crédito aí para qualquer momento, seja em feriado, alta temporada, as companhias aéreas têm feito esse procedimento, tá?
A próxima pergunta é da Camila Matos, e ela gostaria de saber, ela falou que ela vê muito nas questões de acordo de dívidas e futuras possíveis dívidas entre as PF e PJ, estando acerradas por parte da PJ, acompanhando os canais do Reclame Aqui. As pessoas estão buscando negociação e sem retorno positivo da PJ. O senhor teria algo a dizer a respeito? Bom, essa questão da negociação, a gente tem insistido muito, um trabalho que a gente tem feito constantemente, principalmente com as pessoas jurídicas, com as empresas em geral, é abrir o jogo mesmo e dizer que, nesse momento, elas precisam negociar. Não é mais um direito de negociação, é quase um dever de negociação, né? Então, no caso aí específico das pessoas jurídicas, negociações de dívida, a gente tem algumas situações pontuais. O retorno, caso não seja realizado, infelizmente, a gente vai ter ou a atuação administrativa ou a atuação do Poder Judiciário em um momento posterior, quando for decretado o fim da pandemia, mas a proposta de renegociação, a gente sabe que renegociar não é obrigatório, mas eu acho que nesse ponto acaba se tornando quase um dever moral, mesmo que a moral não influencie o mundo jurídico, acaba se tornando aí efetivamente praticamente um dever moral de negociação, sob pena de não serem recebidos esses créditos, né? Bom, a Karina Santos, ela tem uma pergunta. Ela diz assim: no caso de devoluções de produtos comprados no início da pandemia e não foi possível realizar a troca pelo fechamento dos estabelecimentos, esse prazo vai ser prorrogado? Bom, é uma pergunta interessante, Karina, porque aqui a gente tem que considerar algumas coisas. No caso da devolução de produto, de troca de produto, a gente sabe que o CDC ele só obriga a troca dos produtos quando for verificado o vício, né? Então, a troca por não servir, por não gostar da cor e tudo mais, é uma liberalidade do fornecedor. Então, o fornecedor aí, ele que estabelece as próprias regras de troca. Então, isso vai depender muito do próprio fornecedor, se for esse o caso. Agora, o ponto que é bastante discutido e ainda não houve uma pacificação nesse ponto, diz respeito à questão do prazo decadencial de 7 dias, no caso das compras feitas fora do estabelecimento comercial. O entendimento predominante é que esse prazo continua valendo, tá? O entendimento predominante é que esse caso continua valendo, apesar de já haver uma sinalização de modificação legislativa nesse sentido, uma proposta, inclusive, do senador Anastasia, uma proposta de lei do senador Anastasia nesse sentido, para alterar alguma coisa, mas, a princípio, não, tá? Agora, com relação àquele prazo de 30 ou 90 dias daqueles produtos com vício, aqueles produtos, sejam eles consumíveis ou não, aqueles produtos perecíveis ou não, também o entendimento predominante é que é o prazo decadencial. Agora, se isso não foi exercido por pura impossibilidade por parte do consumidor, obviamente, é que esse prazo aí vai ter que, obviamente, ser reaberto, porque o consumidor não pode ser punido por algo a que não deu causa. A próxima pergunta é da Iesha Rezende Macedo. Ela gostaria de saber como ficam as mensalidades das escolas particulares e universidades frente ao cenário atual. Bom, esse é um dos temas mais problemáticos aí que a gente tem enfrentado com relação à questão das escolas. Eu vou separar 3 etapas aqui, tá? Ensino infantil, educação infantil, educação básica, que é ensino superior e médio, e ensino superior. Com relação ao ensino infantil, ensino médio e ensino superior, a gente tem a regulamentação estadual nesse sentido. Então, o que houve? A gente tem 2 momentos. Num primeiro momento, houve uma sinalização da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão federal, no sentido de que não seriam devidos os descontos ou a redução nas mensalidades em razão do fato de que essas aulas seriam repostas em um momento posterior ou haveria substituição dessas aulas por aulas presenciais. O Ministério Público de Minas Gerais, o PROCON estadual de Minas Gerais, tempos depois, caminhou no sentido inverso, dizendo que, em razão mesmo que haja a substituição, é preciso considerar a redução dos custos que existem com relação ao ensino
seja ele presencial, seja reposição, ou seja ele a substituição por aulas online. Mas qual que é a situação hoje? O que está vigorando hoje? Está vigorando hoje, em primeiro lugar, a negociação entre consumidor e fornecedor. A negociação entre pais de alunos e escola, que é aí no âmbito da educação, do ensino médio, ensino médio fundamental, essa negociação prevalece. Mas a escola tem que mostrar aí a planilha de custo para ver se houve redução no custo, se não houve redução no custo, o que foi reduzido e qual é a possibilidade de desconto, tá? Houve até uma sinalização de um desconto de 30%, mas esse desconto, ele é única e exclusivamente referente ao mês de março, que é relativo ao dia 21 ao dia 30, onde não havia ainda, ao dia 20 ao dia 31, na verdade, onde não havia sinalização do Conselho Educacional sobre a possibilidade de substituição. Funciona da mesma forma nas universidades, tá? Então, prevalece a negociação entre escola e aluno. Então, prevalece no ensino superior a negociação de escola e aluno, no ponto de que as universidades, as escolas de nível superior, devem sim abrir suas planilhas de custo aí, demonstrando se houve ou não redução. A situação mais grave é a da educação infantil. Porque a educação infantil não é um contrato puramente educacional. O contrato da educação infantil, ele envolve também uma transferência temporária e parcial de guarda para a escola. Então, eu não tenho como repor a educação infantil. Se eu não levo meu filho na creche hoje, esse dia que eu deixei de levá-lo, ou a creche ou o berçário, eu não tenho como repor em outro dia. O outro dia é outro dia, porque eu vou ter que trabalhar, ou eu não vou ter que trabalhar, então são situações diferentes. Então, nesse caso da educação infantil é mais grave, e a orientação é que haja, sim, uma redução proporcional do valor das mensalidades da educação infantil, em razão do fato dessa redução de custos aí. O negócio é mais complexo do que isso, dá para perceber, mas a orientação tem sido sempre no sentido da negociação. E o contrato, aí, a negociação entre fornecedor e consumidor prevalecendo. Sem excluir a aplicação das penalidades posteriores. Se for abusivo, pessoal, os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor agirão e aplicarão as penalidades, sem problema nenhum, assim como o judiciário. Bom, o Felipe Santos tem algumas considerações. Ele diz assim, mas esse excesso de negligência por parte da CVC, como por exemplo, não afeta o mundo jurídico, o contrato em si? Só por invocar caso fortuito, eles justificam a falta de responsabilidade e deixam os turistas na rua? Então, Felipe, essa é a nossa preocupação, né? Essa é a nossa preocupação com esse artigo 5º aí da medida provisória 948, por isso que a gente diz que é uma aberração jurídica a previsão dessa forma, como está, porque ela simplesmente exclui a apreciação de tudo e qualquer tipo de instituto jurídico que a gente conhece. Então, na verdade, o seu raciocínio está super correto, na verdade, não deixaria essa negligência, o ato infrativo por parte da CVC, ele não exclui essa situação, que pode, sim, se configurar como caso fortuito ou força maior, não exclui a penalidade em casos de negligência ou imprudência ou imperícia por parte dos fornecedores, né? Ou não deveria excluir. Essa é a nossa briga aí, exatamente em razão do artigo 5º da medida provisória 948, para a gente sumir com isso do ordenamento jurídico, para que isso não vigore de forma nenhuma. A próxima pergunta é para a doutora Flávia. A Adriele gostaria de saber o que ocorrerá se alguma empresa utilizar o estado de calamidade para algum tipo de fraude. Por exemplo, faz o contrato com o trabalhador dele, trabalhar uma porcentagem e receber pelo governo, mas o empregado está trabalhando normalmente. Incorrerá alguma penalidade para a empresa? Certo. Sim, a MP 936, ela cuidou do tema no artigo 14. Ela trouxe a possibilidade que, se a auditoria fiscal do trabalho constatar esse tipo de fraude, o que, enfim, nós sabemos que não é impossível, haverá aplicação da multa do artigo 25 da Lei 7.998, que é referente ao seguro-desemprego, então fizeram uma analogia nesse sentido.
E isso tem que ser punido, né? Porque, na verdade, a lei, enfim, as previsões, a MP, é para um estado de emergência, de necessidade, em razão da impossibilidade do empregador arcar integralmente com os salários. Então, é importante, tem sim essa multa. A Bianca Ferreira, ela faz uma pergunta para o Dr. Marcelo. Ela diz assim: eu fiz reserva em hotel também, mas foi de forma separada, não foi de pacote. Eu posso remarcar? Na verdade, aí aplica, sim, a medida provisória 948, no caso dela, né? Então, a remarcação é preferível. Se ela conseguir organizar isso com o fornecedor, a medida provisória prefere a remarcação à devolução da quantia. Então, remarcação aí seria a melhor saída, talvez a saída que ela mais conseguiria sucesso aí, é exatamente na questão da remarcação. Lembrando que ela teria aí o prazo de 12 meses após o fim da pandemia para usufruir aí dessa remarcação, tá? A próxima pergunta é da Thaís. Só um momento, estou me localizando aqui. Desculpa, fui ligar o microfone e saiu. Thaís Cristina. Doutor Marcelo, as mensalidades das escolas... Pessoal, gostaria de pedir que não enviassem 2 vezes a mesma pergunta, que a gente está se perdendo aqui nas perguntas repetidas. Então, vou ler da Karina. Doutor Marcelo, no caso de devolução de produtos comprados no início da pandemia e não foi possível realizar a troca pelo fechamento dos estabelecimentos, esse prazo vai ser prorrogado? Eu acho que essa foi a que eu respondi. Eu acho que tinha outra relacionada a um produto comprado no exterior, não foi isso? Eu acho que acho que era a dúvida. Estou tentando localizar aqui. Mas acho que pela lista, a próxima seria das vans de transporte escolar. Posso fazer essa pergunta? Pode fazer. A pergunta da Verônica Maiara. O pessoal tem me perguntado bastante sobre o pagamento referente às vans de transporte escolar. Já tem alguma posição certa? Algum acordo? Bom, o que existe até o momento é assim, a consideração caso a caso. Em muitos casos, pessoal, o que o pessoal faz? Eles fazem um contrato para carregar os meninos aí por 200 dias letivos, né? E o pagamento desse transporte, dessa prestação de serviço, é feita em 12 meses. Então, o que a gente tem não é propriamente uma mensalidade, é um pagamento parcelado, tá? Nesse caso, o que a gente tem orientado? Se o contrato for dessa forma, o pagamento parcelado, ele tem que continuar sendo feito se você tem condição. É quase uma obrigação, um dever moral que você tem, aquele que continua tendo condição de pagar, continua tendo, sim, o dever de pagar as suas contas. Agora, quando for haver a prestação de serviço em outro momento pelo prestador, não vai poder haver cobrança de custo adicional nenhum. Então, no momento da reposição das aulas, por exemplo, a reposição vai ter que ser feita, ele vai ter que fazer o transporte sem nenhum custo adicional, porque o que não pode é o consumidor pagar por um serviço que não foi prestado. Tá certo? Agora, o consumidor pode muito bem chegar num acordo aí com os fornecedores, isso tem sido feito, está sendo bastante comum esse acordo, de pagar 50% do valor agora e 50% do valor depois. Tá certo? Agora, o que não pode é o seguinte, em muitos casos, a gente já tem visto aí que vai haver uma redução dos dias letivos. Então, os 200 dias não vão ser completados. Não sendo completados os 200 dias letivos, se o contrato falar sobre 200 dias letivos, obviamente vai ter que haver uma redução proporcional do preço, um abatimento proporcional do preço, porque a contratação inicial foi uma de 200 dias e serão prestados menos dias do que 200. Então, obviamente, nesse caso aí, tem que haver uma redução proporcional do preço por parte do fornecedor. Mesmo que não haja essa redução negociada, isso pode ser pleiteado judicialmente ou por parte dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. A próxima pergunta é da Cláudia para a doutora Flávia. Doutora Flávia, existe alguma penalidade para aqueles empregadores que reduziram os salários dos empregados com base no disposto no artigo 503 da CLT antes da promulgação da MP 936 e não observaram a redução da carga horária?
Então, Cláudia, no início da pandemia, enfim, quando se começou a falar do fechamento do comércio, como ficaria a situação, muitos juristas e até, enfim, o presidente da República, numa manifestação, alegou a aplicação do 503, falando que, enfim, que teria enquadramento, né, do fato do príncipe, em razão de força maior, então, que sim, poderia ter a redução do salário em até 25% e tudo mais. Embora tenha havido, sim, uma linha de juristas que tenham defendido essa aplicação e essa redução, né, o que eu vi, não só, né, enfim, aqui em Uberaba, como em todo o estado, por meio da associação que eu sou vice-presidente, é que a maioria esmagadora orientou os seus clientes de não aplicarem esse regramento do 503, porque, de fato, não haveria enquadramento. Então, se alguém, né, ousou fazer a aplicação do 503, seja por alguma orientação diversa, seja em razão do discurso do presidente da República, essa redução nesses termos, ela não teria validade, ela seria nula. Então, na verdade, o empregador ele deveria pagar ao empregado essas diferenças salariais se por algum período reduziu o salário, sem reduzir jornada, sem algum acordo individual, simplesmente aplicando 503, o empregado tem direito a ter esse valor que lhe foi descontado de até 25%, recebido, enfim, com todas as atualizações, desde a data em que deveria ter sido paga. A próxima pergunta para o Dr. Marcelo, do Juliano Sufredini. E produtos e serviços que foram contratados no exterior, o que é aconselhado fazer? Bom, nessa questão de serviços e produtos contratados no exterior, a gente tem aí o afastamento da aplicação do CDC, né? O CDC ele não atinge essas relações aí de produtos adquiridos no exterior, então a gente tem uma dificuldade adicional aí com relação a isso. Então, no caso desses serviços, como é uma situação geral, como é uma situação mundial, global, né, uma pandemia, não é uma epidemia, a orientação é tentar entrar em contato com o fornecedor para ver se há uma opção viável, mas de cara a gente já afasta aí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão do fato de que eu tenho um fornecedor estrangeiro que não está prestando serviço diretamente no país, né, a não ser que ele tenha sede no país e tenha havido aí a comercialização por aqui. Agora, se o produto for adquirido diretamente do exterior, por exemplo, aquele AliExpress da China, tem bastante que a gente compra, e aí, infelizmente, a gente não tem aplicação do CDC, por absoluta impossibilidade de aplicação, né? As normas de direito internacional privado não regulam essa aplicação nessa situação. E a nossa próxima pergunta para a doutora Flávia, a Júlia França. Doutora, há alguma diferença para a suspensão temporária para os contratos de experiência? Então, aí eu aplicaria a mesma lógica dos contratos por prazo determinado, que, enfim, tem respaldo na jurisprudência, no sentido de que seria possível, sim, a suspensão ou redução de jornada durante o período de calamidade e a retomada do prazo posteriormente ao final do período de calamidade. O entendimento, enfim, doutrinário, né, porque ainda não houve tempo para o jurisprudencial, nesse sentido, dessa possibilidade, mesmo em contrato de experiência, contratos por prazo determinado, em razão do período especial de calamidade pública. Eu acho que, então, nós respondemos todas as perguntas, e eu gostaria de agradecer muito, em nome da professora Jussara, que não pode abrir o microfone agora, da Maura e de todos os alunos do ADEM, pela doutora Flávia, doutor Marcelo, não só pelos ensinamentos que foram passados aqui hoje, mas pela oportunidade de estar tendo uma atividade diferente, dar continuidade às atividades da faculdade, mesmo em casa. Agradeço muito e espero que a gente possa repetir essa experiência mais vezes. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Muito obrigado, sempre à disposição. Se quiserem, né, nos chamar, estou sempre à disposição. Tá certo? Muito obrigado, Chaju, doutora Flávia, muito obrigado, viu? Obrigada a todos, obrigada, doutor Marcelo, Mariana, Maura, e sigo disponível, rede social, enfim, a todos que tiverem interesse em continuar passando as dúvidas. Um abraço.